A mensagem de Vegapunk para o mundo chega oficialmente ao fim, com uma página que já entrou para a história de One Piece, onde podemos ver todos os grandes figurões que ainda permanecem de pé na disputa pelo trono. O destino desse mundo será decidido por aquele que encontrar One Piece. Mas peraí, quem diabos é esse cara aqui no canto? Eu conheço essa espada, mas pera, o Shanks ele já aparece na imagem ali em cima, então poderia esse ser aquele homem que a gente tá pensando? Poderia ser possível que aquele realmente seja o irmão gêmeo de Shanks, o Ruivo? Além disso, tivemos ainda a conclusão poética de Luffy e Bonnie nas suas formas de Nika, dando um último golpe no Gorosei Sanjay Garcia Saturno, que era a última coisa que faltava para o encerramento do arco de Egghead. Vamos falar sobre o capítulo 1121 do mangá de One Piece agora, mas não antes do Vegapunk transmitir a sua última mensagem, dizendo para você deixar aquele like e vir fazer parte do meu bando, clicando no botão de se inscrever no canal para continuar por dentro de tudo sobre o universo de One Piece. E para você que quer ser um gênio assim como o Vegapunk, ficar com a cabeça inchada de tanto conhecimento e despertar o verdadeiro Brain Man que existe em você, a Alura, nossa parceira aqui do canal, te oferece mais de 1.400 cursos para você sair dominando o mercado digital. Você que quer melhorar suas habilidades como profissional de tecnologia, mudar de carreira, ou você que quer começar a aprender sobre programação, design, edição de vídeo, tráfego pago, inteligência artificial e várias outras áreas, a Alura te leva desde o básico até o avançado. Com apenas um plano, você tem acesso a todos os mais de 1.400 cursos que você pode aprender da sua casa. E lembrando que para quem é inscrito aqui do canal, é claro que você tem 15% de desconto na sua matrícula acessando o link na descrição e no comentário fixado e também pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, beleza? Não perde tempo, clica no link e desperte o Brain Man que existe em você. Antes de falarmos do capítulo em si, eu preciso elogiar o Oda por essa capa colorida maravilhosa, dando destaque para a navegadora do bando, o que já foi mais que o suficiente para o homem poder tirar até 4 semanas, não vou dizer 4 meses de férias se ele quiser. Agora, eu sei que existe uma rixa de gente que prefere a Nami ou a Robin, mas permitam-me opinar, rapazes, mas a Nami é muito melhor. É só olhar a capa colorida desse capítulo. Bom, eu queria começar esse capítulo falando sobre como o Oda conseguiu fechar o discurso do Vegapunk de forma extremamente impactante, não só por ele ter deixado as melhores reações para o final, mas também por algumas das reações que vemos nesse capítulo encaixarem perfeitamente com o momento de cada parte do discurso do Vegapunk. Como, por exemplo, enquanto o velho menciona as armas ancestrais, a gente pode ver a Shirahoshi como uma dessas armas, Nefertari Vivi, que possui uma relação muito forte com a arma Pluton, e o povo de Skypiea, que pode ter uma relação com a arma Uranus, por ser justamente uma arma usada nos céus. E aqui eu queria destacar uma página específica em que o Vegapunk menciona como aqueles que pertencem a raças com características raras e únicas acabam sendo perseguidos e mortos nos dias de hoje devido a alguma peculiaridade do passado. Nessa hora, o primeiro que aparece em destaque é Bartolomeu Kuma, comprovadamente alguém que pertence à chamada raça dos bucaneiros. Mas o interessante é que logo depois vemos o Barba Branca, que a gente especula que também seja alguém que pertença à mesma raça do Kuma pelas semelhanças físicas que esses dois dividem. E o mais engraçado é que o Oda parece disfarçar um pouco a presença do Barba Branca nessa cena para não entregar logo assim tão de cara, porque o recorte que ele decide fazer do Barba Branca é com ele se referindo aos antigos deuses desse mundo, que são os Lunarianos. E nisso podemos ver no quadro seguinte o King ainda preso em Wano. Ou será que ele foi levado para Impel Down? Ou seja, a presença do Barba Branca nessa cena poderia muito bem ser interpretada apenas para que ele fizesse o link ao citar a raça dos Lunarianos e logo depois ser mostrado pra gente o King, mas não, o próprio Barba Branca também parece fazer parte de uma dessas raças especiais. E por fim, também vemos a Purin, pertencente à raça dos Três Olhos, com a capacidade de compreender os poneglyphs sem necessariamente conhecer a linguagem usada naquelas pedras, o que obviamente é um risco enorme para o governo mundial, então faz sentido que essa raça também tenha sido caçada ao longo dos séculos. Mas falando sobre a raça do Kuma e a raça do King, eu só queria lembrar para vocês a pedrada que, pra mim, o que faz dessas raças tão especiais é que, primeiro, os bucaneiros seriam humanos, criados artificialmente durante o século perdido, porém sem nenhum traço robótico, e sim
sim algo inteiramente orgânico, criado de maneira perfeita a ponto de poderem se reproduzir como qualquer ser humano e serem praticamente irreconhecíveis de tão idênticos aos humanos que eles são. Afinal, a tecnologia do Reino Antigo é algo insuperável até os dias de hoje, então faz sentido que eles tenham desenvolvido tecnologias que mexam com o DNA humano também. E o mesmo também explicaria o que faz com que a raça dos Lunarianos seja tão poderosa e especial. Na minha visão, os Lunarianos seriam nada mais do que o resultado da mutação genética da raça dos Shandorianos com o poder da Mother Flame original, que fez com que eles usassem as suas chamas como fonte de energia e poder de fogo inseridos nos seus próprios corpos, e fez com que eles ficassem também com aquele cabelo branco e asas negras, porém ainda mantendo o seu tom de pele amarronzado. Basicamente, então, essas duas raças seriam exemplos de tentativas de aprimorar o potencial de raças que já existiam desde aquele período. Então, seguindo esse padrão, pode muito bem ser que a raça da Purim também seja resultado de uma mutação genética artificial da época. Será? E é por isso que o Vegapunk destaca a relação dessas raças com os eventos do século perdido. Não só por elas terem tido um destaque e um papel fundamental no passado, mas talvez também por elas terem surgido justamente durante aquela época. Depois disso, vemos a conclusão da batalha entre Luffy e Bonnie, ambos nas suas formas de Nika, contra o Gorosei Saturno, que tinha alcançado o navio dos gigantes. Essa era uma conclusão que precisava acontecer, afinal, como eu falei no review do capítulo passado, Saturno foi o grande antagonista desse arco e aquele que mais causou terror na vida da Bonnie. Então a gente precisava desse momento de justiça poética, com Luffy e a Bonnie nas suas formas de Nika mais uma vez derrotando ou pelo menos isolando o Saturno para longe. E foi exatamente isso que aconteceu. Ambos entram nas suas formas de Nika, inclusive com o Luffy na sua forma gigante também, porretando o Saturno a ponto dele ser totalmente esburacado e desmembrado pelos dois. Esses Gorosei, né? Realmente eles são feitos de papel, mano. Não é possível. Os caras quebram por qualquer coisa. Além disso, como eu imaginava e cogitei essa possibilidade com vocês antes, a gente realmente teve uma reação do Kuma presenciando a existência do Deus do Sol que ele tanto venerava ao longo de sua vida. Isso também era algo que precisava acontecer, já que o Kuma ainda não tinha testemunhado o Luffy na sua forma de Nika ainda. Foi uma reação bastante singela e discreta, diferente, né, do que eu imaginava, mas ainda assim, né, um detalhe importante e que deu um tempero a mais pra cena. Depois, Vegapunk continua a sua frase. Hoje, existem certos indivíduos que não podem ser oprimidos. Esses indivíduos são provavelmente os mais próximos da verdade. Coincidência ou Roger fez isso de propósito? Infelizmente, não existe qualquer garantia de que ele será encontrado por alguém que Joy Boy desejava. Não há como parar isso agora. O destino desse mundo será decidido por aquele que o encontrar. Tudo depende de quem encontrar One Piece. Muito foda, galera, como essa última parte foi construída, porque enquanto a gente via o rosto de vários personagens ao longo da narração do Vegapunk, nesse final, o Oda ele decidiu ir mostrando os... Olha só, presta atenção nisso, nesse final. O Oda ele decidiu ir mostrando primeiro os lugares em que cada um dos grandes figurões atualmente se encontra. Então a gente vê, né, a ilha de Hachinoso, o navio Red Force, o circo da Cross Guild, melhor dizendo, do Bug, né, e até o quartel-general da Marinha, para no final, aí sim, a gente ver o rosto de todos aqueles figurões, sejam os imperadores, como também alguns outros, como o meu homem, Sakazuki, meu amigo, respeita o homem, Dragon, mais uma vez, ficando quieto, o suposto irmão gêmeo do Shanks, Imo, só na silhueta ainda, infelizmente, Kobe, olha só o moleque ganhando destaque na última página, o ex-almirante Aokiji brabo demais, o comandante dos Cavaleiros Sagrados Figureland Garlin e por fim o Imperador das Chamas Sabo, ou seja, todos os grandes figurões que ainda permanecem de pé e vão ter um papel de destaque muito grande a partir de agora. Agora vamos falar sobre a polêmica silhueta que tivemos no final desse capítulo, porque se a gente assumir que todos esses figurões que aparecem nessa última página vão ter um destaque muito grande a partir de agora, e certamente eles vão, isso inclui também esse cara com essa espada praticamente idêntica à do Shanks. Mas só para dar um contexto melhor para vocês, vamos relembrar a origem dessa infame teoria do irmão gêmeo maligno do Shanks, que sinceramente, meu amigo, eu tô com medo de que ela seja realmente verdade, mas vamos lá. Quando o Shanks se encontra com os Gorosei durante o Reverie, a gente não vê a cicatriz que ele tem no rosto,
Claro que a cicatriz fica do lado esquerdo, mas ainda assim a gente deveria ver pelo menos uma parte dessa cicatriz, assim como vimos quando Shanks é desenhado conversando com o Barba Branca. Dá pra ver, né, uma pequena parte da sua cicatriz ainda assim. Sabendo disso, uma coisa que fomentou ainda mais essa teoria e que é o ponto principal dela, na verdade, foi uma entrevista dada pelo próprio Oda a um canal do YouTube bem famoso lá no Japão, onde eles perguntam o seguinte, abre aspas, você deve ter recebido essa pergunta milhares de vezes, mas o Shanks seria na verdade duas pessoas diferentes? E o outro carinha continua, você sabe, né, já que às vezes o Shanks é desenhado sem a sua cicatriz e considerando que ele chegou tão rápido na guerra de Marineford, mesmo tendo acabado de enfrentar o Kaido. Fecha aspas. E a resposta do Oda para essa pergunta é literalmente censurada da entrevista, com a nota de rodapé dizendo, abre aspas, tire suas próprias conclusões disso. Então a resposta do Oda foi censurada, provavelmente por dar algum spoiler do futuro, quem sabe até mesmo afirmando que sim, os Shanks na verdade seriam duas pessoas diferentes. Mas ainda na sequência, um pedaço da resposta do Oda é mostrado com ele dizendo, abre aspas, mas você sabe, com uma certa frequência eu só costumo esquecer de desenhar cicatrizes, fecha aspas. O que dá uma amenizada na suspeita do Shanks possuir um irmão gêmeo do mal, né? E esse lance das cicatrizes realmente é verdade, tanto que o Oda ele já desenhou até o Zoro com a cicatriz do Luffy uma vez. Eu lembro, eu estive lá lendo o capítulo semanal na época e aquilo foi realmente bizarro. Agora, somado a isso tudo, existe também uma aparente dualidade na personalidade do Shanks. Uma hora ele parece ser esse cara brincalhão, festeiro e pacifista, e outra hora ele parece ser esse cara extremamente sério e impiedoso com seus oponentes. Como se eles literalmente fossem duas pessoas totalmente diferentes. Mas pra mim, eu acho que é justamente isso que faz o personagem ser tão interessante, e eu acho que algumas pessoas esquecem que essa dualidade é algo que acompanha o Shanks desde o primeiro capítulo do mangá, com ele sendo esse cara impiedoso com aqueles que mexeram com seus amigos. Então não é algo de agora, sempre esteve presente. Mas, voltando a falar da silhueta que vemos nesse capítulo, esse cara muito provavelmente é o mesmo que aparece durante a introdução dos Cavaleiros Sagrados de Marijoa, sendo aquele que aparece bem no meio com uma capa, uma espada e todo um semblante muito parecido com o do Shanks. Na época, a gente se perguntou se aquele não poderia ser o próprio Shanks, já que é praticamente confirmado que ele vem de uma linhagem nobre da família Figureland, e tendo também a autoridade de um dragão celestial por direito, mesmo sendo atualmente um pirata. Então o Shanks seria também um dos Cavaleiros Sagrados a serviço do governo mundial nessa hipótese. Mas honestamente, galera, eu não vejo muita possibilidade disso ser verdade, porque a relação do Shanks com o governo parece ser algo secreto, tanto que ele vai até Marijoa se encontrar com os Gorosei em segredo. Então não faria muito sentido ele ocultar a própria presença nessa circunstância, caso ele trabalhasse abertamente como um cavaleiro sagrado a serviço do governo também. Fora que, caso Shanks trabalhasse tão abertamente para o governo dessa forma, isso obviamente ia causar uma série de conflitos na imagem do Shanks pelo mundo, mas a gente não vê ninguém falando por aí como o Shanks tem qualquer relação com o governo, então realmente não faria sentido, a não ser que ele seja realmente um agente secreto. E esse mesmo argumento também pode ser usado para descartar a possibilidade de um irmão gêmeo maligno do Shanks, porque se tivesse um cara idêntico ao Shanks em Marijoa trabalhando a serviço do governo num dos cargos mais importantes do mundo, isso também faria com que a imagem do Shanks fosse afetada e confundida pelas pessoas ao redor do mundo. Mas ao mesmo tempo, e por outro lado, não dá para negar que o Oda deu um destaque muito específico para essa silhueta nesse capítulo, e não dá para negar que sim, é alguém que passa um semblante muito parecido com o do Shanks. Então o que eu acho que pode acontecer é aquele ser de fato um parente do Shanks, quem sabe até mesmo um irmão parecido com ele, mas não necessariamente um irmão gêmeo, para não causar esse conflito na imagem do Shanks pelo mundo. Também vale a gente lembrar de outro figurão, Figureland Garland, o comandante dos Cavaleiros Sagrados, que não aparece naquela primeira silhueta dos Cavaleiros Sagrados, já que o cabelo dele tem esse formato de lua, né, que não tá presente naquela silhueta do grupo. Esse que seria o suposto pai do Shanks e que aparece em Marijoa executando um Tenryubito traidor, mostrando ser alguém 100% alinhado com os ideais do governo e alguém
totalmente inflexível quanto a qualquer coisa que fuja do status quo. Então, sendo o Garlin aquele típico pai linha dura, seria interessante ver essa relação dele com Shanks, que acabou se tornando um pirata e provavelmente tendo como filho favorito aquele outro que vemos aparecer nesse capítulo. Ou quem sabe esse possa ser até mesmo um clone do Shanks criado pelo Vegapunk, né? A gente já vem teorizando há algum tempo a possibilidade do Vegapunk ter clonado não só os Chichibukais originais, mas também outros figurões como os Imperadores. Então vai saber se aquele não é um Shanks criança gigantificado com uma pele escura e com uma espada idêntica dele na mão. Seria um repeteco, inclusive, do Serafim do Mihawk, né? Que também carrega uma cópia da espada do próprio Mihawk. Então assim, galera, essa história do Shanks ter, na verdade, um irmão gêmeo maligno, um irmão gêmeo do mal, é mais uma coisa da galera que gosta de uma teoria da conspiração e daqueles que não querem que o Shanks possua de forma nenhuma qualquer tipo de nuance que coloque em xeque a moralidade do personagem. Tipo, não, o Shanks não pode ser aliado do governo. Ele é um cara bom, sabe? Como se ele fosse realmente um deus intocável e, cara, acima de qualquer moralidade humana. E eu não acho que o Shanks em si seja um vilão, né? O clássico lobo em pele de cordeiro, mas sim que o personagem tem as suas nuances, manipula os eventos da história de acordo com os próprios interesses, mesmo que os seus métodos possam ser algumas vezes questionáveis, como a possibilidade dele ter, né, manipulado, mexido os pauzinhos para que o próprio Luffy fosse morto durante o arco de Wano para que ele despertasse a sua fruta. Mas é justamente isso que faz o personagem ser tão rico, e é por isso que eu acho essa ideia do irmão gêmeo maligno do Shanks uma das maiores atrocidades e afrontas que a fandom de One Piece já disseminou por aí. Mas, como essa é uma semelhança inegável que o Oda fez questão de evidenciar pra gente, faz sentido a gente acreditar que exista pelo menos alguma coisa aí, né? Então pode ser que seja um clone ou realmente um parente, quem sabe até mesmo um irmão que se pareça com o Shanks, que justifique essa semelhança que o Oda deixou tão evidente, né? E talvez isso já tenha sido motivo suficiente para que a resposta do Oda tenha sido censurada durante aquela entrevista. Beleza, galera? Agora eu quero saber as opiniões e teorias de vocês aí nos comentários, lembrando que o link da Alura também vai estar aí embaixo, tanto no link da descrição quanto no comentário fixado, e caso você queira saber tudo o que eu acredito que deva acontecer no mais novo arco de One Piece, o País de Elbaf, esse vídeo vai aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!